Vitória maiúscula do Vascão em cima do Internacional lá no Beira-Rio. Vamos falar sobre essa vitória após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão, mais um vídeo para o Vasco Velocidade. Antes de mais nada, peço que vocês curtem, compartilhem, comentem. Muito obrigado aos 970 inscritos. Falta pouquinho para a gente chegar no 1K de inscritos, aos 1000 inscritos. Então eu peço que vocês, que não for inscrito, se inscreva. Ative o sininho, compartilhe, espalhe para geral, porque aqui a galera tem moral, aqui todos teve. Que vitória com a autoridade do Vasco sobre o Internacional por 2-1. Podia não ter sido vazado, podia não ter passado o sufoco que passou no fim da partida, mas eu vou chegar lá. No primeiro tempo do Vasco, o Vasco não esteve bem. O Vasco jogou no primeiro tempo de forma covarde, apenas se defendendo e permitindo que o Inter tivesse maior posse de bola, embora eles tiveram dificuldade também de achar espaços para criar chances reais de gol. Teve um cruzamento da direita, que foi rasteiro para trás, que o Brusco bateu de primeira, que o Léo Jardim espalmou. Fora isso, e um chute do Bruno Gomes logo no início do jogo, que a bola foi para fora, mas dando um susto e só. Então, 0-0 do primeiro tempo muito justo, devido à falta do Vasco sair mais para o jogo e do Inter de achar os espaços. No segundo tempo, o Vasco passou a ter sair mais para o jogo, embora aqui também no início parecia que ia ficar retraído, esperando por uma bola, e essa bola veio logo aos 20 e poucos minutos do segundo tempo. E uma falha dos zagueiros, eu nem peguei o nome do zagueiro do Inter, que falhou, escorregou, sei lá, caiu sozinho. O Adson, que não tem nada a ver com isso, pegou a bola. Olha a importância de ter um cara que saiba driblar. Infelizmente, no futebol brasileiro hoje, isso mostra também na seleção brasileira, aquela falta de identidade que o brasileiro tinha no improviso, no drible. Hoje o futebol está muito robotizado, só na obediência tática. E o Adson pegou, aproveitou a falha do zagueiro do Inter, pegou a bola, driblou um adversário e chutou cruzado, a bola bateu na trave, entrou. E daí o Vasco passou a esperar um novo erro do Inter para que talvez saísse o segundo gol. O Inter nervoso sentiu o gol que levou, mas atacava de forma descoordenada, tanto que não levava perigo ao Léo Jardim. E um outro contra-ataque, que quase saiu o segundo gol do Vasco, que a zaga do Inter cortou. No escanteio, a zaga do Inter cortou mal, e o Laico, que fazia a sua estreia como titular num time profissional, cabeceou, fazendo o seu primeiro gol como profissional, logo na estreia como titular, no time profissional, aumentou 2-0. Poderia ter jogado com maior inteligência aí, quem sabe ter chegado a um terceiro gol. Recuou. E poderia também não ter sido vazado, até que uma falha do Léo Jardim aos 30 e pouco, caindo já para os 40. O Léo Jardim não, do Léo Pelé, que
simplesmente deixou a bola passar por ele e desistiu da jogada. Já que o Laicon vinha, ele imaginou que o Laicon vindo de frente, chegaria na bola, embora o cara estava longe. Desistiu da jogada, falhou feio. E o Brusco, que não tem nada a ver com isso, pegou a bola, tocou na saída do Léo Jardim. 2-1, e o Vasco recuou para garantir o resultado. Quando conseguia encaixar um contra-ataque, né, na entrada do Ryan, no lugar do Adson, que saiu machucado, quase fez o terceiro gol. O Ryan fez uma boa jogada individual, cruzou, o zagueiro cortou antes que o Vaia empurrasse a bola para o gol. E no fim, até que o Vaia foi substituído, acho que botou o Zé Gabriel e o Vitor Luiz claramente para segurar os 2-1. Sofreu, passou um sufoco, teve uma bola no Inter na trave, e mais, acabou dando tudo certo. E nisso, aí que se fala, porque tem gente que nem é jornalista, mas não criatividade como jornalista, que basta você ter maior posse de bola, que significa que você também, que você vai ganhar um jogo, não é? Hoje foi uma prova disso. O Inter teve visivelmente bem mais posse de bola que o Vasco, chutou mais a gol que o Vasco. Mas futebol é objetividade, é você saber o que fazer quando está com a bola. E o Vasco foi cirúrgico, aproveitou já 2 chances claras que teve para sair com a vitória. E vai ter que ser assim, ou não, pelo menos, até chegar aos novos reforços. Né? Jogar cuidando da casinha e explorando os erros do adversário, eu me refiro, jogando fora de casa. Jogando em casa, sim, tem que tomar maior iniciativa do jogo, pressionar o adversário. Agora, jogar fora de casa, tem que sim ser mais cauteloso e explorar os erros do adversário, como aconteceu hoje. O Vasco acabou uma escrita aqui. Não vencia o Internacional há 5 anos. Isso mesmo que você ouviram, 5 anos. Para você ver que o Pedrinho tem toda a razão na última entrevista que deu. Não me refiro só a 7-7, mas os outros gestores que tiveram ao longo desse período no Vasco perderam, tiraram a identidade do Vasco, a identidade, a mentalidade vencedora, que o Vasco não venceu um Internacional há 5 anos, não vence o Corinthians, o próximo adversário, da próxima quarta-feira, às 7 da noite, em São Januário, há 14 anos, seja no Rio de Janeiro ou em São Paulo. E a última vez que o Vasco havia vencido o Inter foi em 2019, 1-0, gol do Manone. A ponta do Bruno Gomes, hoje no Inter, estava no Vasco. É uma escrita que o Vasco acabou e tem que acabar com outras. Tem muito adversário tradicional do Vasco, o Vasco não vence há bom tempo. E botar esse resgate do Vasco ser Vasco. Mas valeu essa vitória. O Vasco pulou para a 13ª colocação, abriu 5 pontos para a zona de rebaixamento. É claro que não dá para relaxar, né? Até porque o brasileiro um perde-ganha, uma vitória vale 3 pontos. Cadê a Madeira? Aqui não tem Madeira, mas se o Vasco perder para o Corinthians de casa, por exemplo, e os adversários da zona de rebaixamento vencer, volta a pegar. Então não dá para relaxar ainda, tem que vencer os seus jogos, e depois chegar aos 42 pontos, aí sim a gente pensa numa missão maior. Infelizmente ainda é assim, porque a gente achava que quando virou SAF,
havia deixado um passado horrível para trás, mas pelo que vocês viram, até o Pedro falando no contrato, tinha gente gostando da forma que o Vasco estava aqui. O gatilho, o bônus era brigar para não cair. E que a gente acaba em uma outra escrita contra o Corinthians, quarta-feira, foi a 17 pontos, está na 13ª colocação, uma colocação antes da zona da Sul-Americana. Tem que vencer, quem sabe os outros resultados do Vasco entra para a zona da Sul-Americana e vão somando pontos, pontuando o máximo possível, quem sabe virando o turno já com 20 ou 23 pontos, já deixando a metade da missão, né, de ficar livre no rebaixamento, já 50% feito, para depois a gente ambicionar coisas maiores que o Vasco merece. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente vai repercutir o primeiro tempo da coletiva no Rafael Paiva e a hora do almoço, que a gente vai repercutir o segundo tempo da coletiva do Rafael Paiva. Até mais.